Glória a Deus, dois hinos maravilhosos que falam sobre o poder do Espírito Santo, e assim nós cremos nesse maravilhoso poder da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Queridos, nós temos aqui a lição de número 5, avivamento na vida da igreja. Ponto 1, o batismo no Espírito Santo e seu público-alvo. Ponto 2, o dinamismo da igreja apostólica. Ponto 3, o ministério ungido nos dias atuais. Aqui nós temos, como sempre, o nosso texto bíblico, Atos 2, 1 a 13, né? Atos 2, 1 a 13, aqui está 30, né? Atos 2, 1 a 13. Isso, só corrigindo aqui. Muito bem. Atos 2, 1 a 13. Aqui nós temos, e aqui do lado, como sempre, nós pontuamos aquilo que achamos interessante no livro para relacionar com a lição. Pode dar um close aí para os irmãos. Muito bem, vamos à leitura do nosso texto áureo e da verdade prática da nossa lição. Você que tem a sua lição, pode acompanhar. Se você não tem, você vai acompanhar o texto bíblico, que daqui a pouco estaremos lendo. Vamos lá. Texto áureo, Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Muito bem. Agora vamos ao texto bíblico. Atos 2, 1 a 13. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Muito bem, essa leitura, essa perícope, essa passagem, ela foi escolhida porque está na lição e é o texto usado pelo pastor Elinaldo Renovato para tratarmos ora do assunto em pauta, ok? Ponto 1, nós temos aí o batismo no Espírito Santo e seu público-alvo, né? O chamado abrangente de Jesus, a promessa é para todos, o engano dos cessacionistas. Ponto 2, o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada, a igreja depois do Pentecoste. O ministério ungido nos dias atuais. Vamos começar com o verso 1 de Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muito bem. Cumprindo-se o dia
de Pentecostes. Nós já exploramos várias vezes aqui o capítulo 2. Nós vamos explorar também hoje uma nova modalidade. A primeira coisa que nós temos aqui é como se dá o começo da igreja, ok? Como se dá o começo da igreja. É muito interessante que você tem um Adão na Bíblia, e esse Adão, ele é nós diríamos, o tronco da raça humana, ele é a base, porque de um, como diz Paulo em Atos 17, de um veio toda a raça humana. Paulo, na verdade, estava mostrando que Adão era o tronco, era a base de toda a humanidade. Ou seja, Adão é o primeiro padrão, ele é o modelo, o paradigma para a existência humana. Tudo vem de Adão. Mas aí entra em cena um segundo Adão, que é Cristo Jesus. Jesus, ele vem para restaurar a humanidade que caiu com Adão. Então, é por isso que é interessante atentar para uma coisa. O começo da humanidade se dá com Adão. O começo da igreja se dá com Cristo. O começo do homem se dá com Deus. Deus é quem forma o homem. Gênesis 2,7 diz: formou Deus, pois, o homem do pó, e o homem se tornou quando Deus soprou nas suas narinas. Ou seja, como é que se dá a formação do homem? Se dá do barro pela ação gloriosa de Deus, pela ação gloriosa do Espírito Santo. Então, esse homem, ele é formado. Jesus não vem formar o homem humano, Jesus vem formar o homem espiritual. E é com Cristo que nós vamos ter a formação da igreja. Porque quando a gente lê Mateus 16, verso 17 ao 18, o Senhor Jesus Cristo diz no 18: eu edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é quem diz: eu edificarei a minha igreja. Quem iria construir a igreja era o próprio Senhor Jesus Cristo. Me veja bem aí, 1 Coríntios capítulo 10, 32. Rapidinho aí, vamos lá. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus. Para aí, primeiramente, vamos colocar aqui, ó. Primeiro nós temos os judeus, depois gregos, igreja, gregos, não é isso? E depois igreja de Deus. Aí está a divisão da igreja, né? Aí está a divisão que o apóstolo São Paulo faz dentro da própria Bíblia, os povos. Primeiramente ele aponta quem? Os judeus. Os gregos, ele está envolvendo gentios, todo mundo, não é isso? Geral. E depois ele fala de quem? Por que a igreja não é o judaísmo? É muito importante que você saiba disso. A igreja não é judaísmo porque o judaísmo tinha as suas próprias crenças. O judaísmo não acredita na vinda do Messias. Nós temos alguns judeus messiânicos que já creem, mas a maior parte dos judeus não acreditam na vinda eles não creem no Messias que já veio. Não é isso? Como nação eles não acreditam. Eles não acreditam no Messias que já veio, mas eles acreditam que o Messias virá. É por isso que vai ser necessário a grande tribulação, que ela tem dois propósitos: punir a humanidade pecaminosa, cruel, ao longo de toda a sua existência, e em segundo lugar, revelar o Messias para Israel. Por isso que nós temos que entender que a tribulação ela não tem relação com a igreja. A grande tribulação, eu não estou falando da tribulação do dia a dia, da luta que Jesus disse em João 16, 33. No mundo tereis aflições. Isso está claro. Agora Jesus disse assim: vai vir uma tribulação que nunca houve na face da terra. Então essa é a tribulação que vai envolver Israel. Então vocês têm aqui três povos. Vamos lá, escola, vamos lá. Primeiro nós temos os judeus, nós temos os gregos, e nós temos quem? Igreja. Perceba que os judeus, eles não aceitam qualquer pessoa para fazer parte dele, tinha que se tornar um prosélito. A mulher samaritana, ela entrou nesse diálogo com Jesus. Então, por que a igreja não é judeus? Porque a igreja, ela pode
ter judeu no meio dela, ela pode ter grego no meio dela. A igreja, ela é diferente, ela engloba a todos. Quando você lê Efésios, me veja bem aí, veja se é 1,14, vamos lá rapidinho. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção. Efésios 1,14. Então vê 2,14. 2,14. Porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, sim. O qual de ambos os povos. De ambos os povos, olha aqui, ó. De ambos os povos. Quem? Judeus e quem mais? Os gregos. De ambos os povos fez o quê? Fez um. Fez um como? Derrubando a parede da separação que estava no meio. Ou seja, ele formou um só povo, que é a igreja. Todos que creem, seja americano, seja maranhense, seja piauiense, seja judeu. Sabe por que eu não coloco bandeira de Israel aqui na igreja? Tem irmão que coloca bandeira de Israel. Pastor, tá filmando direito aí? Bota para cá. Tem pastor que coloca a bandeira de Israel, abraça a bandeira de Israel. Faça isso não. A bandeira é o sangue de Jesus Cristo. A bandeira de Israel, muitos não aceitam porque a bandeira... mas Israel tem plano com Deus. Só que o Israel que está lá, não é o que tem plano ainda com Deus, é o que vai se arrepender. Por isso que Paulo diz, nem todo que é de Israel é israelita verdadeiro. Porque israelita para Paulo é aquele que é do coração, que se arrepende e crê em Jesus Cristo. Nós precisamos entender e não idolatrar. Eu não coloco bandeira de Israel na igreja, sabe por quê? Porque Jesus não veio para criar a bandeira de Israel. Ele veio para criar uma bandeira só, destruindo a parede da separação. A igreja pode ter lá da Jordânia, pode ter um muçulmano aceitando Jesus? Pode. A igreja pode ter um africano aceitando Jesus? Pode. A igreja pode ter um do Hamas aceitando Jesus? Pode, sim. Pronto, Israel não vai aceitar. Israel vai aceitar lá dentro deles um do Hamas? Hein? Então pronto. Essa é a diferença. É preciso a gente entender Bíblia, meus irmãos. Tem um bocado de gente aí que, na verdade, eu quando comecei a estudar hebraico, há muito tempo atrás, uns 20 anos, eu comecei a me apaixonar. Eu comprei a kippá, eu comprei o talite, eu comprei bandeira, e aí eu ficava apaixonado, porque é uma língua que ela tem assim um mistério, não é? Prende a gente. E aí eu começava a estudar, porque eu via os judeus com a kippá, aí pronto, na hora que eu entrava no gabinete, eu botava o kippá, aí eu botava o talite, e aí quando dava fé, você sente assim, né? Como se fosse judeu. Aí depois disse, não sou judeu, eu sou membro do corpo de Cristo Jesus. Não é assim? Então, judeus, grego, Jesus derrubou a parede e de ambos os povos fez um. Então, é muito importante, nós temos que orar por todos os povos, especialmente por Jerusalém. Quando a Bíblia diz, no Salmo 126, orai pela paz de Jerusalém e prosperarão os quê? Porque Israel também tem promessa de Deus, não tem? E a promessa vem para aqueles que vão se arrepender e crer no Messias. Essa é a estrutura bíblica, ok? Então, o que nós podemos analisar? O começo da humanidade se dá com Deus. E Deus é quem sopra no homem o fôlego e ele se torna alma vivente. Agora, o Jesus Cristo, ele vem para resgatar a humanidade caída espiritualmente. E é com essa humanidade caída que ele restaura, está lá em Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Ele restaura essa humanidade caída. E como ele restaura essa humanidade caída, me veja bem aí, Romanos 8, verso 28. Vê se é. Se não for o 28, é o 29. Porque, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. É o 29, vai. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Pronto. Então, Jesus, ele vem, Deus manda Jesus para morrer na cruz do Calvário, ele vem para resgatar o homem caído, o homem que fracassou com Adão, ele vai resgatar para levá-lo a ser imagem de Cristo, né? Como está aí no texto, não é isso? Ele vem para fazer cada um de nós ser como Jesus é. Ou seja, Paulo lá em 1 Coríntios 15, é a Bíblia, meu irmão, é a Bíblia. Se tu gosta de Bíblia, senta aí, vamos lá. Não é assim? A Bíblia diz que lá em 1 Coríntios 15, ele diz assim, assim como nós trouxemos a imagem do terreno,
levaremos a imagem do celestial. Vê se é o 49, 15, 49, vamos lá. E assim, é o 49. Eita e assim Deus. como trouxemos a imagem do terreno, Assim como trouxemos... Vamos lá, para aí. Quem foi que trouxe a imagem do terreno para nós? Deus. Em quem? Em Adão. Então, o primeiro homem traz uma imagem do terreno. Foi feito do pó? Da terra. E ele foi feito a imagem e a semelhança de Deus, como diz Gênesis 1, 27. Esse homem caiu. Ou seja, ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha um lado espiritual. O homem caiu, ele deixou de ser homem? Ele continuou tendo a imagem terrena. Quando Jesus Cristo vem, ele vem para trazer a imagem celestial. Ele vem para nos recuperar em Deus. É linda a Bíblia, né? Vai lá, como é que diz? Assim traremos também a imagem do celestial. Assim traremos. É quando Jesus vier buscar a igreja, a Bíblia diz, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Jesus, ele vem trazer essa imortalidade para nós, ok? Então, o que você tem aí? Jesus, ele vai formar a igreja. E quando ele forma a igreja, vamos ver bem rapidinho, essa passagem bíblica, Efésios 4, verso 24. Depois, João 20, 22. Vamos lá. 4, 24 de Isso. Efésios. E vos revistais do novo homem. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem é que cria o novo homem? É Jesus Cristo. E vos revistais do novo homem. Ou seja, Jesus resgata aquilo que o diabo destruiu em Adão, maculou, Jesus resgata, não é isso? Vamos lá, a outra referência. João 20, 22, vamos lá. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Viu? Está vendo? Agora eu vou te mostrar um negócio bem aqui. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles falaram língua estranha nesse dia aí, quando Jesus soprou neles. E por que Jesus mandou eles irem para Jerusalém e ficar até que do alto fossem revestidos? Olhe para cá. Quando Jesus mandou, ele já tinha soprado o Espírito sobre eles. Então, eles já estavam batizados no Espírito Santo. Todos que vão para Jerusalém, que vão orar, eles já estavam batizados no... Agora, o que Jesus soprou aí? Vocês se lembram? Quando Deus fez Adão em Gênesis 2,7, o que Deus soprou em Adão? O fôlego de vida, para tornar o homem alma vivente. Em Gênesis, o homem recebe, ele começa a vida dele, ele começa a estrutura terrena, ele começa a estrutura humana com o sopro de Deus. Alma vivente, nefesh. Agora, quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele vai formar um novo povo. Ele não vai soprar o fôlego de vida, mas ele vai soprar o Espírito Santo. Eita glória! E é esse Espírito Santo que entra nos discípulos. Com essa ação, ele estava dizendo que estava começando uma nova realidade espiritual. Entenderam agora? Então deixa eu dizer, por que o pastor Zé, tu está filmando direito, bota para cá. Por que eu não posso pegar esse microfone e ficar no culto? Receba, 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 que nem panela de pressão. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso? É porque só quem pode soprar sobre a igreja é Jesus. E se ele já soprou, quem sou eu para ficar soprando? Ah, meu Deus do céu, eu fico analisando que tem gente que não entende a Bíblia. Jesus soprou, ele formou uma nova comunidade. Ou seja, quando ele diz, lá em Lucas 24, 49, vão para a cidade de Jerusalém e ficai lá, até que do alto sejais. Ele já tinha um espírito, agora ele está falando de reveste. Meu Deus. Aí aqui se dá o começo do homem se deu com o sopro de Deus no homem. E o começo da igreja se dá com quem? Com o sopro de Cristo. Recebam o... Eita, meus irmãos.
é coisa linda, rapaz. Eu gosto é da Bíblia. Aí vamos lá para 1 Coríntios 12, 13. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas eu já vou adiantando. Vamos lá. 1 Coríntios 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Fomos batizados em um Espírito. Formando um corpo. Formando um corpo. Quer judeus. Quer gregos. Quer servos. Quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Quem forma o corpo aí não é o Espírito Santo. Quem forma é Jesus, pela morte dele, que agrega pelo sangue pessoas de todas as raças, tribos e nações. O Espírito Santo não cria o corpo, o Espírito Santo mantém a unidade do corpo. Vocês entenderam agora? É isso que é interessante. Então, não pegue esse capítulo 12, verso 13, para dizer que batismo com o Espírito Santo é a união de pessoas. Não faça isso. Eu respeito todos os irmãos de outras denominações. Agora, isso é matar a exegese e a hermenêutica bíblica. Por quê? Porque a Bíblia não está dizendo aqui que o Espírito Santo te batizou para criar um corpo. Porque o corpo ele é formado com a morte de Cristo. E de um só derrubou a parede e de um só fez. De vários povos fez um. Formou o corpo, aonde ele é o cabeça. Agora o Espírito Santo entra nesse corpo para manter a unidade da vida. Aí pronto, aí o Espírito Santo entra. A igreja, ela começou assim. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Igreja não é templo, gente. Igreja não é prédio. Igreja é crente lavado pelo sangue de Jesus e cheio do Espírito Santo. Essa é a dinâmica da igreja. Então a igreja começa Jesus soprando nela. Agora olha para cá, imagine vocês aqui, Jesus soprou o Espírito Santo, não foi assim? Aí ele diz, vão para Jerusalém, lá vocês serão revestidos de... Agora imagine um crente cheio do poder do Espírito Santo. Não é isso? Imagine vocês. Vamos lá, segundo ponto. O que significa Pentecostes? Como é que começa o verso 1? Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pronto, então vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Está aqui, ó. Pentecostes. Vamos lá? Pentecostes. Aqui é o 50º. Aí tem gente que diz, Pentecostes é só um número. É verdade, é 50. Não é isso? Que no grego é isso, é 50. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Pentecoste, que era a terceira festa de Israel, porque não tem povo mais na terra para gostar de festa do que judeu. E quem mandou botar a festa foi Deus. Israel comemorava 8 festas religiosas. Vamos ver se a gente se lembra lá. 8 festas religiosas, quando você atenta para a própria história bíblica, a primeira começa com a Páscoa e os pães asmos. Vocês se lembram da Páscoa? A primeira festa. E olhe lá, passagem, não é assim? Era passar da vida escrava para uma vida de liberdade. Páscoa. Crente tem que viver alegre. Irmão tem que viver alegre porque saiu do Egito. E agora glorifica a Deus. Depois tem a festa dos pães. Ou seja, tu não pode continuar fazendo Páscoa se tu tem fermento velho. Não é assim? 1 Coríntios 5,7 Paulo diz, tirai o fermento velho para que sejais nova massa. É assim que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Aí depois você tem a festa dos tabernáculos. Depois da festa dos tabernáculos, você tem a festa do Pentecoste. Aí você tem a festa, lá vai, a festa do Purim, a festa da dedicação, não é isso? A festa do Purim, a festa da dedicação, já deu aí? Vamos lá. Pentecoste, não, começar Páscoa e pães asmos. Segundo, nós falamos tabernáculo. Terceiro, Pentecoste, Purim, dedicação. Faltam 3, não é isso? O dia da expiação, não é isso? Que era também outra festa. A festa da lua nova e do ano novo. Deu quanto aí? 8. É aí. Era um povo que gostava de festa. Agora, eles vão para uma dessas festas. E essa festa era para celebrar a entrega da lei e também agradecer a Deus pela boa
colheita. É por isso que ela era chamada, sabe de quê? Festa da semana, festa da primícia, festa da cega, festa da ceifa. Então você tem aí a festa de Israel. Então esse povo gostava de festa. Só que essa daqui era histórica. Ela falava da entrega da lei e também agradecia pela colheita. E o interessante é que eu coloco aqui que Lucas está mostrando que o Pentecoste era uma festa que tinha ligação com o povo de Deus. E eles foram comemorar essa festa. E os discípulos também estavam lá. Então, quando chegou esse dia, cumprindo-se o dia estavam lá. Aqui nós vamos ter aí aproximadamente 15 a 16 nações que estavam lá. Não é isso? E a maioria falava o idioma grego, o koiné, que era comum, a língua comum. Nós temos alguns locais que ainda falavam. É claro que o povo de Deus não falava mais o hebraico só era lido nas sinagogas e etc. O que era falado era o aramaico, que às vezes se confunde no próprio Novo Testamento, aramaico com hebraico, porque tem o mesmo ramo. Ok? Então você pode observar que Pentecoste era uma festa histórica. Vamos ver aí, Levítico, vamos ler só Êxodo 23, 16. Depois, quem quiser, pode ler Levítico 23, 15 a 21, Deuteronômio 6, 9. Vamos lá. Levítico, Êxodo 23, 16. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, olha aí, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o seu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás sacrifício, não oferecerás o sangue do seu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias, os primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Pronto. Por que era histórico? Vocês se lembram que Jesus morre no período da Páscoa, não é isso? Ele morre no período da Páscoa. Aí o que acontece? Quando ele morre, ele, na verdade, ressuscita e ele fica com os seus discípulos quantos dias? 40 dias. Aí ele vai e diz, eu vou para o céu. Está lá em Atos 1. A Bíblia diz no verso 11, ele foi levado mais alto por uma nuvem, entrou na nuvem. E depois, ele diz, os discípulos voltaram para Jerusalém, ficaram quantos dias? 10. Que vai dar o total de quê? Então o Espírito Santo vem num momento histórico e profético. E aí vai ter a primeira colheita de almas, que Pedro vai pregar um sermão e quase, que aí a festa do Pentecostes era uma festa das primeiras almas, as primeiras vidas. Eita, meus irmãos, é coisa do céu. Então, aqui era uma festa histórica, ok? Era uma festa histórica. Ao cumprir-se o dia de ou seja, Lucas está relacionando um evento histórico, um evento de festa, com um elemento profético relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Ok? Aí é o que vem mais interessante. Vamos lá agora, pastor Wagner. É aqui que vamos começar. Como é que diz? 2. E de repente veio do céu um vento. Para aí. Diga comigo. Afinou. Vamos lá. Afinou. Isso aqui é um advérbio. Esse advérbio aqui no grego, ele quer dizer repentinamente, de uma hora para outra, sem programação. Súbito, a Bíblia diz que eles foram orar, eles só foram fazer. Vamos lá, o que eles foram fazer no dia de Pentecostes? Me diga vocês, o que eles foram fazer? Eles só foram orar. Eles tinham outra programação em mente? Eles foram com aquele negócio, eita, quando eu chegar lá eu vou marchar, eu vou rodar. Eles foram com isso? Quando eu chegar lá eu vou. Teve isso? Não, eles só... Olha para cá, bota para cá, Caio. Quando você for para o culto, você só tem que ir com um propósito: adorar a Deus, orar a Deus e glorificar a Deus. Não vá no intuito de fazer até o culto, que só vira bagaceira. Vá para a igreja com um propósito só de adorar. Quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele, quem batiza é Ele, quem dá os dons é Ele, quem faz a obra é Ele, quem revela é Ele, quem dá o poder é Ele, quem enche de vida é Ele. Vá para o culto só para adorar. Não vá para o culto programando nada.
frasezinha de efeito, né? Assim, fundozinho musical. Que nem trilha sonora. Quem primeiro começou a usar trilha sonora não foram os pregadores, não. Foram os cineastas. Que para deixar o filme mais animado, emocionante, aí pronto, né? Assim, aí a pessoa vai no coisa, ele tchan, 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 que é de medo. De alegria tem uma música, olha para cá, a música é terapêutica. E quando você mistura melancolia e mistura pregação, vai dar um efeito não do poder do Espírito Santo. Não é isso? Mas é um poder do quê? Porque a alma ela é tocada pela música. Não é assim? Imagine um funk. Tem um livro que eu li, A Mensagem do Rock, eu me esqueci o autor agora. Ele mostra que o poder da música, naquele efeito, ele deixa a pessoa louca, que é como se fosse uma droga. É por isso que ele fica assim, não é assim? Aqueles guitarristas que pegam, fica doido daquele jeito, é porque a música, ela tem esse poder também. Não é assim? Aí é desse jeito, prega o texto, olha para cá, bota para cá, prega o evangelho com a Bíblia, deixa de munganga, prega evangelho puro, que é a palavra de Deus. Não é assim? Quando você prega o evangelho, quem se responsabiliza é Deus. Perguntaram para um grande teólogo, o que é uma mensagem de autoridade? É aquela que diz, assim diz a Bíblia, assim diz a Bíblia, assim diz a Bíblia. Porque se a Bíblia é a voz de Deus, eita glória, é ela quem tem autoridade. Pastor, e como é? Tem gente que pensa que a autoridade é o pregador ficar, tem nada a ver isso. Eu estava aqui imitando isso aqui, aí uma irmã veio aqui agora, até aqui, ela perguntou, pastor, me fale, ali o senhor pulou mesmo, me diga, que eu tenho, meu sonho é ele ver pulando. E eu disse, meu Deus do céu, eu quero me ver. É ele aí que faz, é tu que faz aquilo ali, é? Aí a irmã pensou que eu estava pulando. Meu sonho é ele ver pulando. Pronto. Eita, tá aí. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pregador, irmão, ele tem compromisso com isso aqui. Aleluia. Eu não tenho compromisso do povo me ver cheio. Eu não tenho compromisso do povo me ver gritando. Eu tenho compromisso. Primeiro, Deus não tem compromisso de exaltar o pregador. Tem compromisso de exaltar a mensagem pregada, a palavra. Isso, fora da palavra, tudo é efêmero. É o pregador se amostrando, é o pregador com charme. Agora, abra a Bíblia e deixa Deus falar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. É apta para dividir alma, junta, medula, espírito. A Bíblia é a palavra de Deus. Batista falou, né? É o que João Batista falou, que ele cresça. Pronto, que ele cresça e que eu diminua, não é isso? Pronto, está lá em João 3,20, né? É João 3,20. Pronto, faz o teu trabalho. Olhe para cá, a Bíblia diz que esse advérbio é o seguinte, ter programação. Pronto, eu vou chegar aqui, eu estou pregando o evangelho, aí eu estou aqui pregando, mas aí eu quero programar, porque eu quero que alguém me convide outra vez. Sim, eu quero que alguém faça a minha agenda. Aí eu faço um negócio que os crentes, eita, ali. Não precisa não. A Bíblia diz que eles foram orar. E estavam sentados orando. Afinou, de repente, esse advérbio é lindo, eu acho isso aqui lindo. Repentina, pronto, orando, sem programação. Se Deus mandou, vamos orar. Jesus não disse que é para a gente vir para cá. Ele não disse que vai mandar poder. Alguém pegou o microfone lá para ficar dizendo, olha, vocês precisam, cadê? Precisou? Normal, só orar, aleluia, só orar. A Bíblia diz, vamos ver bem o que é que acontece com um crente que ora. Eita rapaz, mas eu gosto, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, vamos pegar, pastor, e o que é que acontece quando eu oro? Eu vou te mostrar. Já aqui na palavra de Deus, vou já te mostrar. Não dá ibope, o negócio é esse. Não dá ibope. Está bem aí. Pronto, deixa eu ver aqui, meu Jesus. É lá em Lucas 3. Vamos lá. É lá em Lucas 3.
Eita, mas eu vou mostrar na Bíblia para tu. Pastor, e o que acontece quando eu oro? Pronto, está aí. Vai o verso 21, vai lá, 21. 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sim, sendo batizado também Jesus, orando ele... Para aí, bem aí. Como é que diz? Orando ele... O que acontece? O céu se abriu. O que acontece? O céu se abriu. O que foi que foi feito? Qual é a chave para o céu abrir? Oração. Olha para cá. Tu quer que o céu se abra para ti? Tu queres? Se tu quiser que o céu se abra, qual é o segredo? Orar. Vamos agora lá para 1 Reis. Eita, glória a Deus. Pastor, eu quero um céu aberto para mim. Pois eu vou te mostrar o segredo. Só na Bíblia para tu analisar. Pronto. Só na Bíblia para tu analisar a palavra de Deus. Eita, rapaz, mas é bom. Pronto. Verso 37, vai lá. Isso, é 18 de 1 Reis. Isso. Responde-me, Senhor. Isso. Responde-me. Sim. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Isso, vai. Então caiu fogo do céu. Ei, do Senhor. o que caiu do céu? Fogo. E caiu fogo como? Consumiu o holocausto. Sim. E a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Por que caiu fogo do céu? Porque Elias orou. Pronto. E tendo orado Elias, caiu fogo. E tendo orado Jesus, o céu. Agora vamos lá, mais outra coisinha para a gente finalizar. Aqui eu tenho vários versículos. 2 Crônica 7, rapidinho, verso 1. Vamos lá. Eita glória. É Bíblia, é a palavra de Deus. Como é que diz? E acabando Salomão de orar. E acabando o quê? Salomão de orar. O que aconteceu? Desceu o fogo do céu e Hein? consumiu o holocausto. Então, se tu fores para a igreja, tu só tem que ir com 2 propósitos. Não espere pregador fazer munganga. Não espere cantor fazer munganga. Não fique com o negócio, eu quero que ele bote a mão na minha cabeça. Vá só para orar e ouvir Bíblia, porque o céu vai se abrir. E tendo Salomão acabado de... O que aconteceu? Fogo do céu. Caiu fogo do céu. E tendo Elias acabado de orar, caiu fogo do... E tendo Jesus acabado de orar... Se tu queres céu aberto para a tua vida, meu filho, o segredo é a orar. Não programe nada não, olha para cá. Não programe nada. Eu quando termino eu vou pregar aqui um sermão, aí é o seguinte, tá aqui, olha para cá, eu vou te dar aqui o segredinho. Aí eu leio o texto várias vezes, não é assim? Em piedade, oração, Senhor Deus, ilumina a minha mente, abre a minha mente, me dá conhecimento desse texto, Senhor Deus, porque eu vou te dizer bem aqui, que só quem pode abrir o entendimento para as Escrituras, quem é? É o Espírito Santo. Pastor, a hermenêutica ela te dá a técnica, a exegese ela te dá também, não é assim? Se eu for para a exegese, ela vai me dizer o que o autor queria dizer lá. A hermenêutica vai dizer como eu aplico hoje para o texto. A homilética vai me dar passos de como preparar um sermão, como falar em público, tudo isso aí a gente sabe. Agora, para fazer a palavra chegar no coração do crente, é que é o negócio. Eita! É verdade. E o fogo quem dá é a oração. Não é assim? Quando você olha para cá, quando você ora, termina de ler, lê várias vezes o texto, repete, lê 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, lê o texto, aí pronto, depois que tu lê o texto, fez teus apontamentos, tu vai no comentário bíblico, não é assim? Sabe o que é comentário? Lê 2, 3 comentários. Se tu sabe grego e hebraico, aí tu vai aqui, deixa eu ver o que esse comentário usou bem aqui nessa palavra no original. Aí pronto, eu vou ver o que a concordância bíblica diz. Essa palavra aqui no grego, ela está dizendo, mas eu vou pegar um dicionário para complementar, ou seja, tu fez a tua, aí depois tu pega teu sermão e vai botar ele no fogo. Eita glória! Eita, tu vai botar no fogo! Não é assim? E o fogo é a oração. Senhor, eu terminei de preparar essa mensagem. Eu já li, já pesquisei. Senhor Deus, pesquisei de joelho, li a Bíblia, li o texto, reli. Agora, Senhor, só tu pode iluminar para eu ver mais verdades nisso aqui revelado. Senhor Deus, agora faz com que essa palavra ela chegue no coração do analfabeto, ela chegue no coração, porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é o texto, a outra coisa é a mensagem. Tem gente que só está tendo, sabe o quê? Só o texto.
Como assim, pastor Zéu? Ele tem o hebraico, ele tem o grego, ele tem o aramaico, ele tem tudo, mas ele não tem a mensagem. Entenderam bem as coisas? E qual é a mensagem? A mensagem é aquela que Paulo disse, no poder do Espírito Santo. Então você tem que separar isso aí. Eu posso ir para um texto, eu saber o grego, eu saber o latim, eu saber o hebraico, é o texto. Agora, a mensagem para a vida, a mensagem para a salvação é no poder do Espírito Santo. E aí, nós vamos bem aqui, olha, vamos analisar. Afinou, de ré. Agora vamos lá, pastor Wagner. Vai lá, de repente, veio de onde? Veio do céu. Aqui, ó. Ecto uranu. É genitivo. É de origem, veio de lá. Eita glória, fogo não pode vir daqui. Fogo não vem daqui. Fogo não vem eu ficar, dê glória, receba, sinta, cadê? Não é daqui. É de lá, e quando desce de lá, tu cai no chão, de joelho dobrado em reverência. Quando desce de lá, tu fala línguas. Quando desce de lá, tem lágrimas, tem quebrantamento. Oh, aleluia, de repente veio porque não teve programação. Eita. Veio acabando Jesus de orar, o céu. Elias tendo orado, caiu fogo. Salomão orou e caiu fogo. Tem que vir de lá. Agora de lá só mexe com oração. Só mexe com oração. Só mexe com oração. E aí vem pastor, e por que nós precisamos que venha de lá? Porque se vier de lá, vai ser marcado o ambiente com fenômenos. Vamos lá. Vai lá. Vamos ver os fenômenos. E de repente veio do céu um som. Tem que vir de lá. O que? Um som. Primeiro, não é o som produzido por nós. Tem muita gente que está produzindo o som, mas é o som humano, é o som da carnalidade, é o som do fuxico, é o som da contenda, é o som da mentira. Veio do céu um som. Vai. Como de um vento. Lá vai. Como do quê? De um vento. De um vento. O que mais? Veemente. E o que mais? E impetuoso. E o que mais? Vai. E encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente veio do céu pronto. Eles começaram orando aqui no Espírito. Eles estão orando, eles já estavam cheios do Espírito Santo, eram crentes. Eles estão orando. Aí de repente eles começam a sentir a mudança no ambiente. Que a gente sente. Vocês já tiveram essa experiência? Você está aqui orando de madrugada, pode ser no seu quarto que você ora todo dia, mas tem um dia que você está orando e você sente um negócio diferente, que a glória vai contagiando. Eita glória, a Bíblia diz lá em João 12, que quando a mulher quebrou o vaso de alabastro em Jesus, encheu toda a casa. Quando a glória vai descendo, irmão, a gente sente, não é que o quarto vai sentir a presença de Deus, mas é porque aonde a glória de Deus se manifesta, tem um impacto. Está lá em Êxodo 3, não te chegues para cá, porque eu estou aqui agora, e o lugar que tu está pisando é o quê? É terra santa. Olhe para cá, isso aqui são fenômenos que vão marcando o ambiente espiritual. Você vê, olha, assim como você pode chegar num ambiente e ver a presença demoníaca. Quem já sentiu isso? Chegar num local e ver até um fedor diferente. Ver uma presença assim ruim. Lá fora as pessoas dizem, esse ambiente eu não estou me agradando, não é assim? Quando você tem paz no espírito, quando você está em comunhão com Deus, o ambiente é marcado por outra coisa. Veio um som de um vento veemente, impetuoso. Vocês sabem que vento na Bíblia, o que é vento, pastor? 3 coisinhas, digam comigo: vento, fogo. Vamos lá, vento, fogo. Mais uma vez, vento e fogo. Observe que quando você vai para João 3,8, Jesus disse: o vento sopra onde? Não sabe de onde vem? Assim é aquele que é nascido do... Olha para cá. Quando Jesus disse, assim aquele que é nascido do Espírito, ele estava dizendo, a vida no Espírito é cheia de mistério. Eu não entendo, não é assim? Eu estou no Espírito, o Espírito está em mim, mas tem hora que ele age que eu não vou entender.
Não é assim? Mas é mistério, é imprevisível, é invisível. Vento fala da presença de Deus. Eita glória. Aleluia. Vamos ver bem aí. 2 Samuel 22:16. Rapidinho. Ezequiel 13:18. Vamos lá. 22:16 de 2 Samuel. Isso. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Está vendo? Vento na Bíblia é sinal da ação do Espírito de Deus. Entendeu? Vamos lá, outra referência? Como é que diz? Ezequiel 13:18. Isso. E dize, assim diz o Senhor Jeová. Sim. Ai das que cosem almofadas para todos os sovacos, e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua para caçarem as almas. Isso. Porventura caçarei almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós? Aí Jó 37:10. Vai lá, eita glória. Fenômenos espirituais. Vamos lá. Isso, 37, né? Isso. Vai. Pelo assopro de Deus, Pelo assopro de Deus. se dá a geada, Pronto. e as largas águas se endurecem. Então preste bem atenção. Quando a Bíblia diz no Novo Testamento que veio do céu um som, como do que? De um vento. Pronto. Aí você pode observar que não era estranho para Israel essa questão do vento. Porque todo israelita sabia que o vento era uma ação do próprio Deus. E Jesus disse: o vento sopra onde? Vida misteriosa, é a vida no Espírito. Aí ele vai dizer o seguinte, mas tem outra coisa, fogo. Fogo, vamos lá, Êxodo 19:18, rapidinho. Fogo, vamos lá, 19:18. 13:13, né? É isso mesmo, é. Leia aí de Ezequiel 13:13, enquanto ele acha aí, vamos lá. Ezequiel 13:13. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Isso. Um vento tempestuoso Isso. afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira. Isso. E grandes pedras de saraiva na minha indignação para consumir. Pronto, e ainda tem outro exemplo, pode ir lá em Ezequiel, a Bíblia diz que quando ele coloca no vale de ossos secos, ele depois sopra, não é assim? Vem, ó Espírito dos quatro cantos da terra. Vamos lá, a outra referência. 19:18 de Êxodo. E todo o monte Sinai fumegava. E todo o monte Sinai fumegava. E o que mais? Porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subia como fumaça de um forno. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Batistas, presbiterianos, que eu respeito todo mundo, não neguem a ação do Espírito, não neguem o fogo de Deus, não neguem a presença. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento de vento, ela fala de fogo, era uma linguagem que todo israelita compreendia, porque Deus agiu no vento, Deus agiu com fogo. Isso aqui se trata de teofania, ou seja, essa linguagem aqui era estranha para Israel. Por exemplo, uma pessoa chega na igreja, aí vê um crente falando língua, se ele não tem aquele movimento, é normal para ele? Não é anormal, não é assim? Agora uma pessoa, por exemplo, ele vai num centro de macumba, é um doutor, é uma pessoa, ele vê um espírito se manifestar, a pessoa dizer palavra, ele que frequenta ali, para ele é estranho? Não, porque ele sempre está naquela linguagem, sim ou não? Agora um crente que lê Bíblia, que diz que Deus agiu pelo vento, pelo fogo, soprando, ele queima, ele batiza, é para a gente estranhar? Essa é a nossa linguagem, não é isso? E outra, no nosso ambiente tem que se tornar um ambiente marcado com o quê? Espirituais. Porque Paulo diz que se a pessoa chegar aqui, no nosso meio, está lá em 1 Coríntios 14, e não vê nada. Olha, no nosso movimento, na nossa reunião, hoje, nós vamos já falar isso aqui que a lição fala, mas eu vou logo começar. Tem igreja bonita que tem banda, tem vocal, tem teologia, mas não tem um sopro do vento do Espírito. Tem hoje igreja que tem beleza, tem arquitetura, tem tudo, mas não tem o fogo do... Vocês sabiam, tem irmão que fica, quando vão ler Mateus 3, eu acho que é o 10, quando Jesus diz, João Batista, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí eles dizem assim, fogo de juízo. Isso ali é fogo de juízo, não é fogo do Espírito Santo. E por que que tu, quando lê a palavra de Deus lá em Gênesis, lá em Êxodo, que o pastor Wagner leu aqui, esse fogo matou gente aqui no dia do Monte Sinai?
Não, mas era para mostrar para Israel que o Deus que estava no céu, quando ele bota relâmpago, quando ele coloca fogo, quando ele fazia o monte fumegar, era para dizer que o Deus deles era Deus de vida, era Deus de fogo, era Deus de santidade. 3:11, como é que diz? Eita glória! E em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levantar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como era que era fogo de juízo? Aí você tem que pegar o contexto bíblico. Lá em Atos 2, aqueles que estão lá, eles estavam precisando de juízo? Não, porque a Bíblia diz que quando Israel murmurou, uma parte de Israel, veio o fogo do céu e consumiu eles. Sim ou não? E lá em Atos 2, aquele povo tinha pecado? Aquele povo já tinha o Espírito Santo? Aquele povo foi enviado por Jesus para lá? Então não era fogo de juízo, era fogo da presença de Deus. Quer ver outro exemplo? A Bíblia diz que Deus se manifestou e cuidou de Israel durante o dia numa coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Eu pergunto, essa coluna matava? Essa coluna queimava? O que essa coluna fazia? Quando ele disse, eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo, é a vivacidade de Deus queimando em nós. Eita glória! Então, nossos ambientes têm que ser marcados com o quê? Com fenômenos espirituais. Pronto. Aí vem mais a questão aqui. Aí, pastor Ziel, e aí, o senhor falou isso aí, tudo bem, mas me mostre um outro texto na Bíblia em que aparece vento nesse fenômeno e aparece que está tratando do batismo com o Espírito Santo. Essa experiência, ela vai... Esse acontecimento marcado com isso aqui vai acontecer uma única vez. Batismo na vida do crente só acontece uma única. Nós não repetimos batismo. Nós não somos anabatista. Nós não batizamos 2 vezes. Nós acreditamos que o Espírito Santo só batiza uma vez. Agora, cada vez que ele se manifestar na vida de quem não foi batizado, ele se manifesta com a evidência no falar em línguas. E aí vocês têm que entender o seguinte: quando você vem para cá, nós vamos ter aqui as várias interpretar, que a Bíblia diz no verso 4, e todos foram cheios do Espírito. Está aqui, ó. Está aqui, eu não coloquei. Plero, todos foram cheios do Espírito. Há 2 vezes que a Bíblia fala de cheio. Um é Atos 2:4, a outra é em Efésios 5:18. Em Efésios 5:18 diz, não vos embriagueis, no qual contenda. Mas, ali, Paulo não está falando do mesmo contexto de Atos. Em Atos 2, era o batismo com evidenciar de falar. Eles foram cheios, e a prova de que estavam cheios é que eles extravasaram e falaram línguas. Lá em Efésios, Paulo está dizendo que o crente está cheio do Espírito Santo para a mulher ser controlada, o marido ser controlado, a igreja ser controlada, o patrão ser controlado. Veja essas 2 diferenças. É por isso que quando você for ler Atos e Lucas, tem uma narrativa. Quando você for ler as epístolas, tem outra narrativa. É assim. Então, eu tenho que ver o contexto em que está sendo aplicado aquilo ali. Aí você vem para cá, as várias interpretações sobre o batismo. Uns vão dizer que batismo de Atos 2 era a inclusão, batismo de várias pessoas em um corpo só. Negativo. Ali era batismo com o Espírito Santo. Se vocês analisarem, tem um bocado que anda com essas coisas aí. Não, era unir pessoas de diferentes povos para fazer um só. É a primeira coisa que eles dizem. Aí eles dizem que eles foram cheios naquele momento ali para formar o corpo de Cristo, como eu já falei. Mas vamos lá, rapidinho, corre aí. Atos, vamos lá, Atos 8:17, depois Atos 10, 44, 45, Atos 11, verso 15, Atos 19, 1-6, vamos lá. 8:17. Isso. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Pronto, esses aí que receberam, o texto não está dizendo, mas até um homem vai ficar admirado que ele vai pedir esse poder, porque eles viram que eles receberam e falaram línguas. Vamos lá. 10, 44, 45. Sim. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha aí, o Espírito Santo desceu sobre quem ouvia a palavra. Lá em Atos 2, o Espírito Santo veio quando eles oravam. Não há poder do Espírito Santo na igreja se não tiver oração e não tiver palavra. Vai lá.
E os fiéis que eram da circuncisão, Sim. todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Pronto, isso aí é na casa de Cornélio. Por que é na casa de Cornélio, se lá não tinha outras nações de fora? E como era que ia formar o corpo? E lá em Cornélio só tinha um pessoal que trabalhava com ele, não é assim? E aí foram batizados e falaram em línguas. Atos 19, vamos lá, Atos 19, corre aí. Eita, glória a Deus, 19. Primeiro, vai. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Sim. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Sim. E eles lhe disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Sim. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E o que mais? E falavam línguas e profetizavam. Ainda diz mais, eles falaram em línguas e profetizaram. Então olhe para cá, pastor Ziel, e o que é o batismo com espírito ou enchimento? Aqui não está falando de enchimento. Aqui está falando, desse texto aí está falando de batismo. E a prova de que eles estavam cheios é que eles falaram em línguas. Então nós estamos falando de batismo. O crente, no momento que ele aceita Jesus, ele está cheio do Espírito? Está. Ele tem um Espírito? Agora, o batizar no Espírito é para duas coisas. Primeiro, é para uma capacitação para ele ser testemunha autêntica de Jesus. Olha para cá, por que às vezes vocês se zangam quando eu falo isso, mas tu pode se zangar o tanto que tu quiser, porque eu estou falando é Bíblia. Batismo no Espírito Santo só tem dois propósitos: trazer uma alegria indizível com as línguas estranhas, mas o primeiro objetivo é nos capacitar para ser testemunha. O Espírito Santo, eu não sei por que vocês arrumaram essas coisas. Espírito Santo não é para tu correr, Espírito Santo não é para te fazer tu lutador de karatê. E tem tanta loucura aí na internet, eu digo aqui sem medo, não é Espírito Santo, é o diabo. Quem quiser se zangar, agora quem está falando aqui é um homem de Deus. Todos que estão dizendo que tem unção, se agarrando em parede, pé de pau, pulando em cima de pé de cajá, dizendo que é o Espírito Santo, é espírito de loucura e do diabo. Espírito Santo capacita você com o dom e a graça para você falar de Deus. Para seres testemunha, o poder do Espírito Santo é para você testemunhar de Cristo, é para você ter autoridade para expulsar demônios, é para você ter coragem para pregar evangelho, é impor as mãos sobre os enfermos. Brasil, olha para cá, bota aqui, Caio, verdade de Deus para o Brasil. Desperta, nação brasileira, líderes, coloca moral na casa com a Bíblia. Vamos parar com isso. Espírito Santo é para nos capacitar para testemunhar de Cristo. A minha alegria em línguas estranhas não é para me deixar histérico, louco. É falar de Jesus. Línguas estranhas. Pastor Ziel, e em Atos 2, olha para cá. Todos os doutores, pode ele ser exegeta formado aonde ele for, ele não sabe explicar isso aqui, porque isso aqui é fenômeno espiritual. Não tem um doutor, tem uns que buscam fazer uma lógica, um marabalismo bonito para desfazer das línguas, mas não creia neles. Esse negócio de sensacionista que não crê em dom, isso é lógica humana para não viver o sobrenatural. Sobrenatural existe com Deus e existe sem Deus. Esse que está dizendo aí que não crê, ele não sabe de nada. Todos nós vivemos uma vida de mistérios. Sim ou não? Todos nós. E aí uma coisa interessante no Champlin, ele diz: não brinque com essas coisas. Não brinque com o sobrenatural, porque todo sobrenatural tem uma reação. Olha para cá, tem um casalzinho aí na internet que brinca direto com línguas estranhas. Se não se arrepender, a sentença de Deus vai vir, porque é sacrilégio. Eu sou o seguinte, eu não brinco com coisas de ninguém, porque eu não vou afetar a fé. Se eu
eu sou contra o pecado, eu não sou a favor de feitiçaria, eu não sou a favor de crença do candomblé, eu não sou. Agora, eu vou desfazer de quem está lá? Não. Eu não vou mangar de quem acredita naquilo ali. É um direito dele. E por que você pega as coisas de Deus e da crença do outro e fica zombando? Fazendo piadas. Tinha que ter uma lei mesmo. Tinha que ter uma lei para cortar isso na internet. Tem que ter uma lei mesmo. Tem que ter uma lei, direito de opinião, direito de fala, é o que todo mundo tem. Agora, direito de ser vergonhice e de manipular, desfazer da fé dos outros, isso não é direito. Isso não é direito. Tem que entender isso aí. Eu falar o que eu penso, eu dizer o que eu penso, isso é livre pensamento, é liberdade de expressão. Agora, eu zombar da fé do outro, quem fez direito sabe disso. Nem no corpo lá você pode tocar se alguém morreu. Num ato, num velório, num ato fúnebre, ele não pode ser perturbado. E a Constituição Federal, ela diz que ninguém pode desfazer da crença dos outros. E tem um bocado aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não existisse línguas estranhas, que esse texto aqui, a multidão, nós vamos já falar, observem bem. Pastor, e para que essas línguas estranhas? Agora sim, olha para cá, Caio. Sabe por que o povo está revoltado? Sabe por que o povo está brincando? Porque tem meninice demais, tem ser vergonhice demais com o negócio de língua estranha. Estão perdendo o foco. Deus não criou esse dom para estar criando espetáculo em igreja e show. É tanta línguazinha véia, é tanta gente inventando. Tem gente aí que fala língua que parece o nome de um uísque. Tem outros que falam língua, parece que é um idioma inglês que a gente está ouvindo. E a gente sabe que não é língua estranha. Um dia desse tinha um falando língua, tatu, paté, patá, patá, que é a língua do pé. Língua do pé. Aí pronto, aí bota um de frente, aí um dois fica pulando, o outro também. Que molecagem é essa, gente? Pastor, e como é línguas estranhas na igreja? Eu vou te mostrar. Vamos lá. Vamos lá. 14. 2,14, né? 2,14. 14,2. 14,2. Atos 14. Línguas na igreja, línguas estranhas, vai. Como é que diz? Mas Atos 14, 2. Não, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Eita glória. Bora. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Olha para cá. Primeira, línguas estranhas não é para Homens. É para quem? Para Deus. Então eu preciso na igreja estar me amostrando, exibindo o dom de línguas? Não. Quando eu oro em línguas, eu oro para Deus. Não é assim que está aí na Bíblia? O que mais? Vai. Porque o que fala língua estranha não fala ao homem, senão a Deus, porque ninguém o entende. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu oro em línguas, gente. Eu oro em línguas. O Espírito ora bem. Eu oro em línguas. Eu estou em casa, eu estou meditando, eu estou lendo a palavra. Quando eu me dobro, me rendo diante de Deus, eu oro em línguas. Mas eu estou orando em línguas, em uma comunhão minha com o Espírito, não é para exibir para homens. Pastor, o senhor está dizendo que na igreja não é para falar línguas? É sim, eu vou já mostrar. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Isso. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha para cá, tu está filmando direito, Caio. Olha para cá, o teu blá blá blá, o teu reteté, as tuas vadinhas não edifica ninguém. O pulo, por que eu não fico pulando dentro da igreja? Por quê? Porque isso aqui não edifica ninguém. Aí alguém diz, é alegria, a minha alegria é sujeita a quem? Ao próprio? O controle. O Espírito Santo pode vir, eu glorifico, aleluia. Deus está comigo, mas nenhuma alegria do céu tira o teu controle. Você está consciente.
Se zangue com a Bíblia. Está aí. Paulo diz que quando eu oro em línguas, eu oro bem. Agora ele ainda diz mais. O que edifica a igreja? É isso aqui. Porque a língua estranha também edifica. Mas ela só edifica quem está orando em línguas. Porque em mistério fala com, mas não serve para a comunidade. Não é assim que está na Bíblia? E aí por que a gente faz culto de pular? Vem cá vocês aqui. 3. Vai, bora, bota um hinozinho aqui. Eles botam, do fogo. Aqui, fica aqui você. É assim. O que tá, isso não é culto não, gente. Pronto, bora. Faz a rodinha. Eita, é assim que tá. Agora pulando, todo mundo pulando. Tá assim hoje na igreja. Obrigado. Tá assim na igreja. Está na igreja isso. Não é assim? E a minha Bíblia diz, olha lá, o verso 28, vamos lá, do mesmo capítulo. Olha o que Paulo diz, como é que diz? 28. Sim. Mas se não houver intérprete, esteja calado, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Meu Deus, vou pegar aqui. Pastor, quer dizer que a comunidade de salvo não pode falar a língua? Pode. Se todos estão salvos, lavados pelo sangue de Jesus, eu posso. O Espírito Santo me toma. A língua estranha não edifica a comunidade. Quando vem uma mensagem profética em língua que há interpretação, ela vai ser falada porque todos vão entender. Mas quando eu oro em línguas, meu espírito ora, mas eu só edifico a mim. Eu não edifico esse aqui porque ele está me ouvindo, mas ele não está sabendo? De nada, Senhor, eu estou aqui, olha, pronto. O Espírito Santo me toma, eu fico aqui, glória a Deus, eu falo línguas estranhas. Agora, tem uns que querem aumentar o volume para mostrar que tem mais autoridade do que outro. McGrife diz que hoje o culto na igreja é antropocêntrico, porque muitos querem mostrar, é o culto da personalidade, do personalismo, não é assim? Eu tenho mais poder, não é assim? Eu tenho mais força, eu pulo mais, eu grito mais, eu faço mais. Teu culto não é para ninguém, teu culto é para Deus. Eu vi recentemente, pastor, Sim. um vídeo de um pastor renomado aí, um pastor conhecido, ele sentado fazendo tipo uma propaganda da igreja, ele com um irmão e uma irmã dizendo que trocando em línguas. Meu Deus do céu. Na propaganda da igreja. Não existe isso, gente. Não existe isso. E é claro que tem pessoas de todo nível e de toda mente. Não é assim? De tudo. Agora, línguas estranhas, primeiro, em Atos 2, quando elas desceram e o crente foi batizado, era simplesmente para dizer que a promessa se cumpriu. Mas ali era só a ponta do iceberg. Uma nova dimensão ia se abrir. E o grande problema é que muitos só ficaram centralizados nas línguas. E aí Paulo vai dizer, na igreja, ele diz, o que edifica, o que consola, o que conforta, é a mensagem pregada. Não é assim? Que aqui é chamado de a maior profecia. Línguas estranhas edifica apenas a mim quando eu oro, e nem eu mesmo sei o que eu estou dizendo. Mas a Bíblia diz, em mistério, não é assim que está aí? Em mistério eu falo com Deus. Não é o 2? Lê de novo. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Não fala para homens. Senão a Deus. Porque ninguém o entende. Ninguém entende. E em espírito fala de mistérios. De mistérios. Aí uns ficam em Atos 2. Atos 2 é dialeto. Tu sabe de nada. Se fosse dialeto, por que aquela multidão que estava entendendo o que eles estavam falando, por que eles disseram? Eles estão eles estão doidos. Por que eles chamaram eles de doidos? Se eles sabiam a palavra que eles estavam falando. Não era. E a Bíblia diz que eles falavam das grandezas de... Aí alguém diz assim, não, tem um milagre da audição. O vento pegou a fala de cada um e levou, e lá eles entendiam o que eles diziam. Não é assim? Outro diz, não, é dialeto. Olhem para cá. Lá Paulo vai dizer, quando eu oro em línguas estranhas, eu oro. Paulo acreditava em línguas estranhas. Paulo falava línguas estranhas. Só que ele sabia o lugar delas. É mais do que muitos, né? Ele disse que falava muito mais do que outros. Não é assim? Então as línguas estranhas, elas são importantes. Irmãos, há uma linguagem que o diabo não entende. É a linguagem em mistério. Até o Shed diz isso. Se você pegar aquela antiga Bíblia do Shed, ele fala isso. Na nota de rodapé. Então, a multidão entendeu o fenômeno como loucura. A multidão entendeu o fenômeno como êxtase, como loucura.
mas não era loucura, era poder de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, a vida espiritual, ela é marcada de mistérios que nem eu e nem você entendemos. Não é assim? Tem coisas na igreja que eu, com a minha teologia, com meus estudos, eu já tentei resolver e não consigo. E às vezes chega uma pessoa aqui no meu gabinete e diz uma palavrinha, eu digo, meu Deus, o que é isso? Isso é mistério. Já vi pessoas aqui, quem não vive, irmão, quem não crê no sobrenatural, não vai acreditar nesses milagres, não é assim? Mas eu já vi coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Pronto. Eu estava em Rio Grande do Sul, e aí um irmão disse, vamos assistir um culto ali, eu fui. Quando eu terminei de pregar, o irmão disse assim, quando você chegar na sua casa, você vai receber algo que você estava buscando. Aí pronto. Quando eu voltei de lá, recebi. Deus tem, usa ou não usa? Pronto, mas eu tô sendo contra aqui, é contra as meninices. Poder de Deus, Deus já falou com pessoas para mim, que tem se cumprido na minha vida. E mistério, eu já vi pessoas serem usadas em mistério, mas cada um tem o seu lugar. Paulo diz, se não tiver um intérprete para aquela mensagem, não é assim? Fale consigo. Pronto, é desse jeito. Então encerrou aqui. E aí o que nós vamos ver aqui, pastor Aziel? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo, na verdade, tinha um público-alvo. Jesus é quem vai fazer isso. Ele tem uma promessa para todos. Por isso que ele disse lá em Lucas 24, 49, ficai na cidade de, até que do alto sejais revestidos de. Joel 2, 28 diz, derramarei, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão, e os vossos jovens. Quem produz isso é o Espírito Santo. O público-alvo era homem, era mulher, porque no Velho Testamento era restrito, mas agora a promessa é para 2, 38, 39 de Pedro. A promessa é para vós, para os vossos filhos e para tantos quanto o Senhor chamar. E acabou-se a conversa. Agora tem uma coisa. O Espírito Santo, ele coloca um dinamismo em nós, não é isso? Ele dá poder para testemunhar, ele aviva a igreja, ele traz a igreja para a cura, para o milagre, homens estendendo as mãos e Jesus curando. E aqui você vem, um ministério ungido, a unção do Espírito Santo, nós já explicamos aqui todinho. Olha aqui, ó, vamos lá, aqui desse lado aqui. A marca de uma verdadeira igreja. Vamos lá, vocês bem forte. Qual é a primeira? Viver fiel, santo, dedicado a Deus. Essa é a marca de uma verdadeira igreja. É isso que você precisa entender sobre o que é igreja. Aí lá vem os primeiros batizados com o Espírito Santo. Vamos lá, aqui nós temos as interpretações erradas sobre o batismo, eu já falei. Batismo não é ajuntamento do corpo. Batismo não é o que muitos falam, apenas enchimento. Pronto, batismo não é a pessoa que usa Atos 1,5 para dizer que no momento que aceita Jesus já tem o Espírito, está batizado. Nada disso. E aí você tem aqui que uma igreja verdadeira, ela crê no batismo e ela fala dos dons. O dinamismo da igreja nos primórdios. Olha aqui, a igreja nos primórdios, ela tinha autor e mandava paralítico andar, cego enxergar. Pronto, acontecia ou não acontecia? Vigor espiritual, eles receberam poder do Espírito Santo, sim ou não? Pronto, a igreja historicamente, está aqui Atos 2, como ela foi fundada. A inauguração da igreja, que é a consagração, se deu com a descida do Espírito. Pronto. A igreja na unção do Espírito Santo. Antes do Pentecoste, Jesus chamou os discípulos, eram fracos, egoístas, cheios de si, mas Jesus os encheu do seu poder. E depois do Pentecoste, como é que eles ficaram? Eita, aí pronto. E aqui você tem sinais de uma igreja avivada. A igreja avivada tem batismo, tem conversão, perseverança na doutrina, temor de Deus, maravilhas, cuidado com as pessoas carentes. Na igreja havia pessoas necessitadas, mas nunca pobres. Aliás, haviam pessoas pobres, não é isso? Necessitadas, é isso. Não é assim? Mas aqui está errado. Tinha pessoas pobres, mas não necessitadas. Viu? É só para corrigir aqui, viu? Na igreja sempre, porque a Bíblia diz que nunca vai deixar de ter pobres. Agora, se tiver necessitado, já é falta de amor. Não é assim? Porque na igreja pode ter pessoas pobres, como no mundo tem. Mas se eu sei que tem um irmão necessitado e eu tenho o amor de Deus, eu não vou deixar ele com a necessidade. Aí, marcas da verdadeira religião. Tiago diz isso, 1,17. Não é isso? A verdadeira religião, né, é 1,28, né?
É visitar o órfão, a viúva, ausentar-se da corrupção, não é isso? Aí está falando da assistência. É 1,27, não é isso? É Tiago 1,27. Ela visita, ela cuida do órfão, da viúva, do necessitado. Agora, nós temos que ter cuidado com essa prática assistencialista. Eu coloco aqui, não é assim? Paulo, quando disse que era para sustentar as viúvas, ele diz assim, primeiro, tem que saber se tem família, se tem filho. Porque, em primeiro lugar, quem é que deve cuidar? É a família. Em segundo lugar, saber se essa pessoa que vem pedir ajuda, se ela não tem alguma assistência do governo, se ela não tem alguma ajuda, porque tem pessoas que ganham Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa não sei o quê, é aposentado e só vive pedindo ajuda. Não é assim? Tem que ter cuidado. E aí, como diz o provérbio chinês, é melhor a gente ensinar a pescar do que dar o peixe. Porque se nós ensinarmos a pescar, o povo vai sair da miséria. Porque cada um vai trabalhar e aí nós vamos ter uma vida melhor de assistência, ok? Então, é mais ou menos isso aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa. Pastor, e os cessacionistas? Olha para cá, a obra de Deus não é museu. Deus não fez isso aqui só para o dia de Pentecostes, só para o dia dos apóstolos. Se eu disser que isso aqui era só para os apóstolos, o que eu estou fazendo aqui com a igreja? Como igreja? Me veja aí, me parece que é João 14, 12, rapidinho. Aí eu finalizo aqui. Vamos lá. 14, 12. Como é que diz? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então vamos lá. Se os cessacionistas dizem que isso aí era só para os apóstolos, por que Jesus usou aí um indefinido? Se alguém... Porque ele poderia ter dito assim, olha, só os apóstolos é que vão fazer essas coisas. Ei, tá aí, olha, vamos lá, os cessacionistas podem explicar isso aí. Se Jesus disse assim, se alguém, como é que diz? Aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim. Quem crê não depende de tempo nem de circunstância. A igreja não é museu para viver do passado. A igreja não é museu para viver de personagem histórica lá atrás. A igreja, ela é dinâmica. O Espírito está nela. E Jesus disse, quem crê em mim, o que acontece? Também fará as obras, que eu faço. E o que mais? E as fará maiores do que estas. E as farás maiores. Ele está falando aí, é que a igreja ia fazer mais evangelização, ia curar mais gente, porque o ministério de Jesus foi curto. Não entenda aí, não englobe aí a morte de Jesus, porque só um que podia morrer por nós. Quem era? Só Jesus. Agora, quando ele diz obras maiores, ele está falando de extensão geográfica e de assistência a um grupo maior de pessoas, porque Jesus, ele limitou seu ministério a uma determinada região, trabalhando pela Judéia e pela Galileia. Não é assim? Queridos, meditem nisso, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.